Olá, jovens, tudo bom? Estou aqui para mais um Revisitando o Primeiro Semestre da semana de 8 de setembro. Eu sou Orlando Otero, sou professor de Geografia da 8ª CREA, da Secretaria Municipal de Educação. Estamos vendo Tom Jobim, e Tom Jobim tem algumas músicas ligadas à geografia, a chamada Geografia da Natureza. Então, hoje nós teremos como base a música Passarinho e Chovendo na Roseira. Esses aspectos de Chovendo na Roseira é uma composição que fala sobre a necessidade das plantas de receberem água. E o Brasil é um país privilegiado, porque ele apresenta uma grande biodiversidade. Ou seja, nós temos uma grande quantidade de conjuntos vegetais chamados de biomas, que são conjuntos de vida vegetal e animal, constituídos por grupos de vegetação em regiões de formação geológica e climas semelhantes, resultando em uma diversidade de fauna, animais e flora próprias. Então, nós temos no Brasil floresta amazônica, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, Caatinga, pampas gaúchos, temos vegetação litorânea, temos vegetação de restinga, temos manguezais. Então, para nós falarmos sobre essa grande biodiversidade do Brasil, eu escolhi aqui um vídeo para vocês, rapidinho, que fala sobre os biomas brasileiros, ou seja, sobre as formações florestais e essas florestas onde nós abrigamos várias espécies de animais. Vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo. Prestem atenção, por favor. Os biomas brasileiros. Mas você sabe o que são biomas? Um bioma pode ser definido como um conjunto de comunidades vegetais e animais determinadas por fatores climáticos que ocupa grandes extensões geográficas. Somos mais de 200 milhões de brasileiros e vivemos em ambientes naturais diferentes. Sim, vivemos em 6 biomas do Brasil: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Cada um com suas particularidades geográficas, climáticas, com populações e culturas diferentes, com espécies de plantas e animais específicos, repletos de belezas e de fragilidades. Biomas, fragilidades e ameaças. Com a chegada dos colonizadores portugueses, os nossos biomas, esses verdadeiros santuários naturais, têm sido alvo da degradação. Estima-se que o Brasil possuía 90% do seu território coberto por florestas e campos variados. Mas, na atualidade, a área representa pouco mais de 60% de matas, campos e vegetação original. Na Mata Atlântica, o aumento da indústria do turismo ocasiona danos ambientais e desfigura a paisagem e o acesso às praias da costa litorânea. Na Amazônia, o principal fator do desmatamento é a expropriação privada de grandes áreas de terra. O corte ilegal da madeira e as queimadas destroem as matas para serem transformadas em campos para a pecuária extensiva e o agronegócio, com a utilização de agrotóxico que contamina as águas e as comunidades circunvizinhas. O Cerrado se tornou a nova fronteira agrícola do Brasil, utilizado para a produção de soja e cana-de-açúcar. Sua biodiversidade está fadada a desaparecer em apenas 20 anos, se o ritmo de desmatamento continuar inalterado. Já a Caatinga sofre com a tradicional agricultura do corte e queima, ação que coloca em risco a biodiversidade do bioma e o esgotamento de nascentes e da salinização da água. O Pampa corre o risco de desertificação devido ao mau manejo do solo, a pecuária extensiva, a risicultura mecanizada e as monoculturas de eucaliptos e pinheiros para a produção de celulose. São causas gravíssimas de degradação ambiental. Então nós desenvolvemos um trabalho de resgate da cultura desses agricultores
de preservação das sementes crioulas e do desenvolvimento da agroecologia. Por isso nós temos um banco de sementes crioulas aqui na Diocese de Santa Cruz do Sul, de resgate dessas sementes, porque elas são a base da produção de comida do planeta. Quem cuida das sementes crioulas e faz a agroecologia está preservando o nosso pampa. E no Pantanal, as ameaças são ocasionadas pela criação de gado e as monoculturas da soja, do milho e do arroz, com o uso excessivo de agrotóxicos que contaminam as águas e afetam sensivelmente a quantidade e a qualidade do pescado na região. Diante dessas e de outras inúmeras agressões aos biomas, todos nós somos compelidos a sair do silêncio e da omissão, pois a ameaça à natureza e aos nossos povos tradicionais estende suas consequências a todos e todas. O magistério da Igreja, e especialmente do Papa Francisco, pede para refletir e buscar soluções coletivas. O desrespeito ao meio ambiente e aos povos é fruto de ambições econômicas que necessitam ser denunciadas e combatidas. Bem, gente, o que acontece é que existe uma pressão muito grande sobre a natureza brasileira, porque existem, ao longo da história, desde 1500, o espaço geográfico brasileiro, com uma biodiversidade imensa, ele sempre foi atrativo para retirar. Iniciou-se com a retirada do pau-brasil, depois retirou-se a cobertura vegetal para o plantio de cana-de-açúcar, depois foi com relação às Minas Gerais, ou seja, a atividade econômica da mineração, da retirada da madeira, da agropecuária e do plantio de vegetais, do agronegócio, faz com que haja uma exploração descontrolada e, com isso, haja uma agressão dos nossos biomas. Então, o Brasil tende, infelizmente, a ter uma degradação do seu meio ambiente. É necessário uma conscientização governamental, é necessário uma conscientização de todas as pessoas para cessar um pouco essa destruição. Vamos dar uma olhada aqui no bioma amazônico. A Amazônia, ela não é só brasileira. A Amazônia, nós encontramos na Bolívia, no território peruano, no Equador, na Colômbia, na Venezuela, na Guiana, no Suriname, na Guiana Francesa e no Brasil. Pelo mapa, vocês podem observar que a maior parte da Amazônia está no Brasil. Então, aqui nós temos duas colunas de gráficos, tá? Temos aqui a primeira coluna de gráfico, que mostra o seguinte, tá? A porcentagem da Amazônia com relação aos países, tá? Na Bolívia, 44% da Bolívia é formado pela Amazônia. No Brasil, 49% do território brasileiro é a Amazônia. Na Colômbia, 43% do território colombiano é a Amazônia. No Equador, 42%. Na Guiana, 98%. Quase todo o território da Guiana é território amazônico. A mesma coisa acontece com a Guiana Francesa. Quase todo o território da Guiana Francesa, 96,5%, é território amazônico. No território peruano, nós temos 61%. No Suriname, temos 90%. E na Venezuela, 51%. Então, esses países... essa primeira coluna aqui, esse primeiro gráfico aqui, mostra o território que é a Amazônia. No Brasil, tá? Agora vamos dar uma olhada com relação à Amazônia em cada país. Na América do Sul, a Bolívia tem quase 7% de Amazônia. A maior parte do território brasileiro que é composta pela Amazônia. Colômbia e Equador. Então, nós temos aqui dois gráficos. E observando os gráficos, podem ver que o Brasil ele detém a maior parte do território amazônico. Vamos dar uma olhada aqui no exercício. Desenhe a imagem acima, identificando o território da Amazônia no Brasil e os demais países da América do Sul. Então, seria, no caso, esse esquema aqui, vocês teriam que reproduzir esse mapa e a representação de cada território com relação à sua extensão territorial amazônica. Segundo exercício, conforme o gráfico ao lado, 60,3% da Amazônia estão no território brasileiro. Esse valor corresponde a quanto se comparado ao total do território nacional. Então, vamos dar uma olhada aqui. No Brasil,
nós temos 49%, quase a metade do Brasil é a Amazônia. Então, a resposta seria 49%, porque 60% da Amazônia está no Brasil. E a Amazônia não é só brasileira. A Amazônia também tem na Bolívia, no Brasil, na Colômbia, no Equador, na Guiana Francesa, no Peru, no Suriname e na Venezuela. Então, aqui a resposta seria 49% do território brasileiro é território amazônico. De acordo com o podcast, vamos dar uma olhada aqui, e com o conhecimento que você já viu sobre o assunto, quais são as principais atividades que estão por trás das altas taxas de desmatamento da Amazônia, dos países que a compõem? Está tendo agora, em 2020, está tendo muito incêndio na Amazônia. Qual o objetivo desses incêndios? Retirada da madeira, depois agropecuária e atividade mineradora. Essas atividades são atividades de exploração descontrolada predatória. Então, a resposta seria mineração, retirada de madeira e agropecuária. Essa retirada da madeira é para comercialização. E para realizar atividade agropecuária, que é agricultura e pecuária, é necessário, infelizmente, colocar fogo nela para que limpe a floresta, para que realize uma atividade agropecuária que é muito danosa ao ecossistema, ao bioma. E a Amazônia, se não for feito nada, ela tende a desaparecer. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje, tá? Façam as atividades do material de complementação escolar. Tudo de bom para vocês e até a próxima Olhar Geográfico.